Olá pessoal, então vamos agora fazer um experimento de mecânica, né? Bastante simples, mas que envolve vários conceitos da física. Tá? Nós iremos trabalhar com um plano, né? Nós temos aqui um trilho, né, de alumínio, né? Observe que ele tem furado aqui no meio, sob dois apoios, e estão basicamente na mesma altura. Né? A gente pode observar que se a gente colocar aqui uma esfera, né? Observe. Então, colocar uma esfera em cima do trilho, ó, ela fica parada, quando a gente empurra, ela se desloca. Observe que o deslocamento da esfera, ela girando, né, ela diminui o atrito, ao contrário de você pegar um corpo qualquer e empurrar, ele para. Uma esfera, ela atinge uma distância bem maior, né, porque o rolamento faz com que a força de atrito seja transformada em rotação. Então, nós vamos analisar esse exemplo, né, em que nós temos um plano inclinado e uma esfera descendo. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro medir o nivelamento, né? Observamos que é a superfície da mesa, né? Aí nós temos aqui esse nível, né? Nível de bolha, bem simples. A gente coloca de um lado e coloca do outro e verifica que a mesa está bem nivelada. E podemos medir, né, a altura do trilho, né? Ao medirmos a altura do trilho, a gente observa que estão todos na mesma altura certinho. Se eu colocar um apoio, né, de um lado de cá, né, esse apoio aqui, praticamente ele tem 0,7 centímetros, né, ele tem 0,7 centímetros de altura. Então, quando a gente colocar esse apoio de um lado de cá, né, observe que ao soltarmos a esfera, né, ela desce sozinha, chega até a outra posição. Então, nós vamos utilizar esse trilho, né, e um corpo descendo, rolando, para a gente, vamos determinar com uma certa aproximação, né, a aceleração da gravidade. Então, nosso objetivo é determinar a aceleração da gravidade e vamos usar um sistema simples. Só que nós vamos utilizar um caso quase ideal. Né? Então, por quê? Quase ideal. Porque quando uma esfera desliza, ela tem o ar para impedir ela de rodar tão rápido como deveria. Nós temos também um atrito, né, que converte em rotação. Então o atrito é muito diminuído, né? Ao contrário, se eu fizesse isso com um corpo qualquer, não daria certo, né? Porque ele não desceria, o atrito para ele. Já o rolamento transforma em rotação. Então ele transforma a energia que pararia a bola em rotação. E existe também o deslizamento, né? Quando eu solto aqui, eu estou considerando que a bola está convertendo tudo em rotação. Mas existe um pouquinho que ela desliza, depende do material. Se botar muito óleo, ela vai deslizar. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse modelo, né? E vamos determinar qual o tempo que ela leva para descer e medir a distância aqui. A distância em cima do trilho é bastante simples, né? Eu fiz duas marquinhas aqui para simplificar. E utilizando uma régua, ou uma régua simples, como essa daqui, a gente pode medir as distâncias. Então nós fizemos duas marquinhas aqui de 40 centímetros. Então daqui até aqui tem 40 centímetros. Delta S aqui é 40 centímetros. A altura aqui, essa altura dessa figura, né, tá inclinada assim, forma um triângulo. A altura aqui, H, é 0,7 centímetros. Tá? Então, não chega nem 1 centímetro de variação. Isso porque se eu fizesse uma inclinação muito grande, ficaria tão rápida, né, que para medir esse tempo de descida ficaria muito difícil. Agora, quando a gente analisa esse experimento, né, onde a gente coloca uma esfera e mede um tempo para ela percorrer, esse tempo aqui, no nosso caso, é razoavelmente fácil de medir, né? Claro que pode ter um erro seu de medida, né? Quem vai fazer essa medida é você. Eu vou apenas mostrar aqui. Então observe bem. Com um cronômetro, né, você vai pegar o celular, a gente vai marcar esse tempo. É um pouquinho maior que 2 segundos, menor que 3, então está na faixa em que o ser humano pode medir, né? Ao contrário de uma queda livre, né, que fica muito mais difícil de medir. Devido ao quê? Devido à aceleração da gravidade, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos analisar o movimento fisicamente. Fisicamente falando, né, nós sabemos que quando ele desce,
né, na posição inicial para a posição final, com um ângulo alfa, tá? Ele está envolvido aqui 3 tipos de energia. A energia potencial, né, da gravidade, mgh, a energia cinética, que ele chega lá embaixo, né, com a energia cinética, que é um meio de mv2, e a energia devida à rotação, tá? Que é um meio do momento de inércia vezes a velocidade angular da rotação. Então nós estamos envolvendo aqui 3 tipos de energia, né? Uma energia devida à posição à altura, quanto mais alto, mais energia tem, né? Se você soltar um objeto mais alto, mais energia ele vai cair. Tem a energia da velocidade, do centro de massa, o centro dele vai descendo com uma energia, e tem a energia da rotação. Essas 3 energias, né, depois você vai ver com o professor de teoria, né, como é que ele vai explicar, como é que se mede isso aqui. Então, o princípio da física que nós iremos utilizar é aquele, né, o princípio que a energia sempre se transforma, mas nunca acaba. Então, a energia aqui, ela vai se transformar em outro tipo de energia, da rotação e da velocidade, do centro de massa, tá? Mas a energia total tem que permanecer constante. Ah, mas tem alguns sistemas que não são conservativos, que perde energia, perde calor pelo atrito, perde sim. Mas essa diferença é pequena. Nós vamos considerar um caso ideal, em que a energia inicial é igual à energia final. A energia inicial é a energia potencial gravitacional, mgh, e a energia cinética, um meio de mv2, mais a energia da rotação, que é um meio vezes o momento de inércia, vezes a velocidade angular ao quadrado. Se a gente conseguisse determinar, vamos fazer uma relação matemática, né? A energia de rotação, ela depende do momento de inércia, né? No caso da esfera, né? É 2/5 de mr2, então você vai ver depois com o professor, e a velocidade angular com que uma esfera gira, a velocidade escalar do centro de massa, é a velocidade angular multiplicada pelo raio. Então V é igual a ômega vezes R. Quando você tem uma coisa girando, um círculo girando, né, com o raio R, a velocidade em que ele se desloca faz com que a rotação tenha uma velocidade angular, que é dada por essa equação. A velocidade escalar é a velocidade angular vezes o raio desse círculo. Se a gente aplicar essas 2 equações, né, depois você vai ver com o professor, né, não vou demorar muito aqui não, que a parte é mais experimental. Então, comparando as energias, né, nós chegamos à conclusão, ao aplicarmos, igualando a energia potencial com a energia cinética e a energia da rotação, cortando, né, nós devemos lembrar que podemos aplicar a equação do movimento uniformemente variado, né, que nós temos aqui do lado. A equação de Torricelli, né, V ao quadrado do centro de massa é 2A delta S, né, então 2A delta S, e a equação horária, né, em que nós podemos dizer que a velocidade do centro de massa é a aceleração vezes o tempo. Então, a velocidade do centro de massa é a aceleração do centro de massa vezes o tempo. Combinando essas 2 equações, nós chegamos a essa relação para a aceleração da gravidade, G. Né? Essa relação é que nós iremos usar no experimento, tá? A dedução da equação, que eu mostrei rapidamente aqui, porque o professor de teoria vai ver com vocês, nós podemos simplificar que a aceleração da gravidade é 14 vezes a distância que ele percorreu ao quadrado, dividido por 5, vezes h é a altura, e isso aqui está inclinado, multiplicado pelo tempo, ou t, ou ΔT, que ele gastou para percorrer essa distância de 40 centímetros. Tá? Então, nós temos aqui os dados nessa equação. Nós vamos aplicar essa equação, né? É claro que nós vamos precisar de alguns dados, né? Ah, professor, quais os dados que nós vamos precisar? Aí, metade dos dados eu meço aqui e a outra metade você vai fazer em casa, medindo, né? Então, observe bem. Medindo a diferença de altura daqui para cá, nós encontramos uma diferença de 0,7 centímetros, tá? Então, nós temos esse H. Então, vamos juntar os dados que nós temos. A distância dessa marquinha para essa, né? A distância que a esfera vai percorrer daqui até lá é de 40 centímetros. A altura em que ela está em relação àquela lá, né? Altura relativa, né? ao piso, é de 0,7 centímetros. Em metros dá 0,007 metros. E 40 centímetros, 0,4. Nós vamos usar no sistema internacional em metros, né? O ΔS e o H. Mas falta o ΔT, porque na equação que nós vimos, né? Para saber o G,
nós precisamos de saber o ΔS, a distância percorrida, que é o 40 centímetros, 0,4 ao quadrado. Temos que saber o H, que é 0,007, ou 0,7 centímetros, ou 0,007 metros. E o tempo? Se eu medir esse tempo aqui com uma precisão suficiente, eu poderei determinar a aceleração da gravidade G. Tá? E essa é a sua tarefa. A sua tarefa vai ser medir esse tempo. A gente pode chamar de T ou ΔT. Quantos segundos leva para essa esfera descer e percorrer 40 centímetros? Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar a esfera e você em casa com o seu celular, bota no cronômetro, pode usar também um relógio de pulso, de marcar, né? Tem gente que acha melhor marcar aqui, não tem problema, qualquer cronômetro. Só que vamos usar a metodologia científica, né? Como é que a gente faz isso? A gente mede várias vezes e tira um valor médio. Então o que você vai fazer? Você vai anotar, né, essa esfera aqui, nós já medimos o raio dela, né? O nível também. Você vai anotar no papel, né, 10 medidas. Dessas 10 medidas, nós vamos tirar um valor médio. Só que pode acontecer alguma anomalia no meio, né? Então, essa anomalia você tira da lista. Se você achar assim, se você observando a grosso modo aqui, ó, ele pode fazer, ó, 101, 102, 103, e tá perto de 3 segundos mais ou menos, né? Lembre-se que para marcar mais ou menos, muito mais ou menos, nada científico, basta você falar 101, 102, 103, 104, é mais ou menos um segundo, né? Então, na faixa de alguns segundos aqui. Então, esse tempo que você vai marcar, se você achar que 7 segundos, ou então 0,2, não, tá errado. Você vai achar valores próximos, né? Desses 2 segundos, 3, né? 3, alguma coisa, 2, alguma coisa. Então você vai medir nessa faixa. Então você vai fazer isso 10 vezes, eu vou fazer aqui para você, você vai medir com o seu cronômetro e pegar e dividir por 10, né? Agora, se você achou alguma anomalia, você tira aquele valor e divide por 9. Ah, achei 2 anomalias aqui, bem diferentes do que é o normal, né? Digamos que eu acho que é 2,3 ou 2,6 o valor, 2,6, 2,62, 2,7, 2,5, aí achou que 3,4, epa, peraí, tá bem diferente, então aquele você elimina. Se você achou uma anomalia, divide por 9. Achou 2 das 10, divide por 8. Achou 3, né? Pode acontecer, isso é uma maneira de você eliminar os erros que a gente comete normalmente, tá? Então vamos lá. Pega aí o seu cronômetro, né? Se precisar pode até voltar o vídeo, né? Eu fiz uma marquinha aqui para exatamente tirar essas 10 medidas. Então atenção, quando eu falar já, vou soltar, vai percorrer 40 centímetros. Anote aí no seu celular ou no seu cronômetro. Bom, nós vamos colocar aqui então a esfera no mais próximo possível das marquinhas aqui, de 40 centímetros, e do outro lado também, aqui, colocando aqui na marquinha, de maneira que conhecida aqui, vamos ver. Opa, pronto aqui. Então vamos marcar os 10 tempos necessários, né? É claro que com aproximação, né? Então vamos lá, medir primeiro tempo. Deixa eu alinhar aqui para medirmos, tá? A imagem está um pouquinho deformada, mas vamos marcar. O tempo é o mesmo, né? Então, atenção, já. Já. Pronto, bateu aqui. Primeira medida, vamos fazer agora a segunda medida. Já. Pá. Quando bater lá, a gente marca novamente. Terceira medida. Atenção, já. Pá. Quarta medida. Já. Tá. Quinta medida. Sexta medida. Já. Sétima medida. Oitava medida, já. Nona medida. E 10ª medida.
Ok. Então você vai fazer várias vezes aí, pode levar, fazer 10 vezes, 9, 11, não tem problema. Pode voltar ao vídeo e fazer de novo, né, se você errou. Então você vai pegar um certo número de vezes, né, a gente aconselha 10, mas se você fizer com 9, 8, não tem problema. Sendo que pegar 8 divide por 8 o tempo. Então você vai achar um valor médio para o tempo que ele percorreu aqui. Com esse tempo, nós vamos aplicar na equação, né? O g, 14 vezes a distância, que é 0,4 metros, né? 40 centímetros, ao quadrado, não esqueça de botar ao quadrado, dividido por 5 vezes, aqui embaixo, dividindo, né? O h, que é 0,07, e o tempo que você vai marcar, esse tempo vai ser o tempo médio, tá? Então, com isso, a gente vai determinar o valor da aceleração da gravidade. São 10 valores de medidas do tempo, e você vai aplicar a média na equação para determinar o valor de g. E quando achar o valor, então, fazer um relatório descrevendo, sempre usando o método científico, né? Bom, o objetivo, qual é o material que usou, qual é o método, qual é o título, né, tem lá em cima, né? O resultado que você obteve, todas as medidas que você anota aqui, o valor que o professor mediu tem aqui também, tá certinho. Conclusão, verificamos que a aceleração da gravidade aproximada é de tanto. Aí você vai dizer o valor que foi obtido, né? E, na conclusão, referências, no relatório tem que ter uma referência, né? Os dados foram obtidos através de um experimento feito parcialmente pelo professor, no vídeo remoto, e parcialmente pelo aluno, porque o estudante marcou o tempo e aquele tempo foi usado para se obter o resultado final. As duas coisas, né? Você assina o relatório, pronto, e envia para o seu professor. Okay? Mais uma experiência de mecânica e faça tudo direitinho, organizado, que lembre-se que o mais importante nas atividades experimentais é a organização e a metodologia científica. Certo? Vamos lá? Até a próxima.